O principal que a pessoa precisa entender é que o racismo não é um problema de nós pretos. É um problema do que os brancos criaram. E isso é importante, a gente precisa começar a entender isso, porque não fui eu que criei o racismo, não fui eu que criei essa couraça da vitimização. Eu quero só pertencer, eu quero só estar nos lugares. E quando esse direito que eu tenho, ele é atravessado por alguém que se sente no direito de fazer qualquer crítica sobre mim, esse é um problema que é da pessoa. Mas já aconteceu isso com você? Sim, Já? várias vezes. Ser impedida de entrar em algum lugar por causa disso? Sem impedida não, mas de olhar torto. Por exemplo, eu sou uma pessoa que atualmente, graças a Deus, assim, por tudo que eu consegui na vida, sou uma pessoa meio classe média, vamos dizer assim. Mas de estar, sei lá, num bar na Vila Madalena, que, tipo, só pessoas brancas. Então, as pessoas já te olham estranho, falam, você deveria estar servindo. Assim, quem é preto, primeira coisa é quando chega no lugar, vê se por acaso tem outras pessoas pretas ali bebendo ou se estão ali servindo. Então, isso já mostra que a gente vive numa situação totalmente desigual, né? Quando eu estou num lugar, por exemplo, e vejo que as minhas amigas brancas, elas conseguem ter mais, assim, um acesso ou são mais desejadas do que eu, isso mostra também um traço da nossa cultura racista no país, né? Porque não é que eu sou uma pessoa, considero uma pessoa inteligente, legal, gente boa, tal, não desmerecendo nenhuma das minhas amigas, entendeu? Eu tô no mesmo patamar que elas. Sim. Mas é a questão de você ver uma pessoa preta, você já não tem o mesmo desejo quando você vê uma outra mulher branca. Né? E isso a gente também está falando de outras coisas, sobre corpos que não são padrão, que eu também já não sou uma mulher padrão, não sou uma mulher que usa 38. Então a gente está falando de uma mulher preta, né, gordinha ou fora do tamanho ideal, e que nos lugares sociais não é assim um ser tão com tanta luz igual, sei lá, uma modelo e tudo mais. Só que o que eu já sofri de atravessamento foi, por exemplo, durante uma performance na Praça Roosevelt, a propósito, um skatista se sentir no direito de pular do skate em cima do meu corpo, enquanto eu realizava uma performance. Eu com outros 2 atores. Então eu estava ali deitada fazendo, né, a partitura que a gente estava programada para fazer, que era uma performance que falava sobre a objetificação do corpo preto. Aí um cara, skatista, olho azul, se sentiu no direito de ficar pulando com skate em cima do meu corpo. E chegar para uma fotógrafa e falar, tira uma foto comigo com aquela vaca. Nossa Senhora. Entendeu? E aí, disso, teve uma outra violência policial, do policial chegar para mim e falar se eu estivesse na igreja trabalhando, isso não teria acontecido. Então, são essas camadas de violência diária que eu acho um absurdo que mesmo com esses fatos e outras pessoas que morrem, que são agredidas, enfim, ainda tem gente falando que estamos falando de vitimismo mimimi. Eu adoraria estar aqui no podcast, por exemplo, nem tendo o que falar sobre isso, falando sobre outras coisas. Sim. Mas a gente ainda está numa situação, numa sociedade que a gente precisa ainda falar para que essas pessoas entendam que elas que são as portadoras do racismo e não eu. Agora, pelo que a gente viu, parece que a gente está pelo menos melhor que a Espanha, né? Eu acho, pelo menos, né? Que acho que o que aconteceu com o Vini Júnior lá, eu acho que talvez no Brasil jamais aconteceria. Num estádio de futebol acontecer um negócio desse, né? Mas acontece, né? Quando houve o caso lá do jogador Aranha, né? Que chamaram ele de macaco. Isso ainda acontece. Que teve uma projeção muito grande na Espanha e eu espero que isso não seja só um lampejo de sanidade desse povo, né? Pois é. Desculpa, você assistiu Charlotte? Você assistiu essa? Charlotte? Tá no Netflix agora, uma... que é da spin-off do Bridgerton. Isso, exatamente. Eu ainda não vi. Então, e é interessante porque eles fazem esse contraponto de colocar a Charlotte como sendo uma rainha preta, né? E dizem que na figura estereótipa dela, ela não é
nas pinturas que aparecem, essas coisas, né? E eles chamam aquilo de o experimento, de você juntar um rei branco com uma rainha preta. E vão ver o que dá o experimento. Então, eles chamam isso de experimento. E tem toda uma crítica por trás, né? Foi feito propositalmente assim. Eu achei sensacional, sensacional, muito legal. É um tapa na cara da sociedade mesmo, sabe? Pois dá uma olhadinha. É muito legal. Mas você vê como a galera se incomoda com isso? Pois Por exemplo, é, a Pequena então. Sereia. O pessoal, quando sai um pouquinho do padrãozinho, aí o pessoal, meu Deus, gente, a gente tá falando de arte, tá falando de um campo de experimentação. Pois é. Bora fazer isso. Você vê como o corpo preto, ele incomoda até nesse lugar, quando começa a ter um espaço, começa a ter um protagonismo. E a gente tá falando de ficção, de uma certa forma, porque não é totalmente fatos reais, tem sempre adaptações e tal. E ainda tem esse incômodo. Pois é. Mari Bonita. Né? Mari... Aliás, tem umas fotos dela pra gente ver depois. Vou né? fazer uma pergunta e a Ai, gente meu coloca Deus. as fotos Ai, meu dela, Deus. né? Socorro. Gente, agora as fotos são um pouco comprometedoras. Ai, meu tá? Deus. Mas... Ó, se a mãe da Mari tá assistindo, por favor. Brincadeira. Ô, Mari, o Bonita ganhou prêmios também? O Bonita ganhou muitos prêmios, modéstia à parte. Não, tem que falar. Ai, né? meu Deus. A gente foi agraciado com alguns prêmios em São Tomé e Príncipe. Na Mostra Cine Marias, no Espírito Santo. Prêmio de audiência no Cinedoc. No Porto Femme nós ganhamos alguns prêmios e menções honrosas. O Porto Femme, que é em Portugal, Porto. Ai, tem um monte de lugar. Posso fazer qualquer coisa? Pode. Tem tempo, Mari. Fica tranquilo. Jesus! Dá uma coladinha aí. Curta Canedo. Caramba, Mari. Negritude em Pauta no Audiovisual de Minas. O Cine Austral na Argentina. Foi muita. Mari, isso não é uma coincidência, né? Tipo Pois assim, é, ganhou um cara. prêmiozinho ali e acabou. Cara, sabe, isso me dá muito orgulho, cara, dessa região, bicho. Me dá muito orgulho, Mário. É verdade.